A noite caía sobre a cidade, trazendo consigo um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som distante das portas se abrindo às 18 horas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia abria suas portas para o culto vespertino, mas naquele dia algo era diferente. Nos bancos vazios, sob a luz fraca dos vitrais, uma figura solitária se ajoelhava diante do altar. Era uma jovem, de cabelos castanhos desalinhados e olhos inchados de tanto chorar. Seu nome era Clarice. Ela tremia, segurando um terço entre os dedos, algo incomum para uma adventista. Seus lábios sussurravam palavras entrecortadas, quase inaudíveis. Eu não sabia no que estava me metendo. O ar dentro da igreja parecia mais frio do que o normal, e uma sombra se movia lentamente atrás dela, como se observasse cada movimento. Clarice olhava para o crucifixo no altar, mas seus olhos não encontravam paz. Algo a assombrava, algo que não era deste mundo. Ela começou a narrar sua história em voz baixa, como se temesse que alguém ou algo a ouvisse. Eu sempre fui fiel, sempre segui os ensinamentos da igreja, os mandamentos, o sábado, mas o coração é traiçoeiro e o amor pode nos levar a lugares sombrios. Ela fez uma pausa, olhando para trás, como se esperasse ver alguém. Ninguém estava lá. A igreja estava vazia, mas a sensação de que não estava sozinha era esmagadora. Eu fiz algo que nunca deveria ter feito, algo que vai me perseguir pelo resto da vida. Eu procurei ajuda onde não devia. Eu pedi por amor, mas o que eu recebi foi uma maldição. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, e ela apertou o terço com força, como se ele pudesse protegê-la. Eu só queria que ele me amasse, mas agora ele não é mais o mesmo, e eu não sou mais a mesma. Ela olhou para o crucifixo novamente e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O que eu fiz foi tão grave, que nem sei se há perdão para mim. E então ela fez a pergunta que ecoaria na mente de todos que ouvissem sua história. O que eu fiz de tão errado para estar nessa situação? Clarice sempre foi uma jovem dedicada à sua fé. Membra fervorosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nunca faltava aos cultos, estudava a Bíblia com devoção e vivia uma vida regrada, seguindo os princípios da igreja à risca. Mas o coração humano é complexo e nem mesmo a fé mais sólida pode proteger alguém das armadilhas do amor não correspondido. Tudo começou quando Eduardo, um homem charmoso e bem respeitado, começou a frequentar a igreja. Ele era casado, mas sua esposa, Marina, estava enfrentando uma batalha difícil contra o câncer. Eduardo sempre parecia triste, distante, e Clarice, com seu instinto maternal e coração bondoso, começou a se aproximar dele. Ela oferecia palavras de conforto, orações e até mesmo ajuda prática, como levar refeições para a casa deles. No entanto, quanto mais tempo passavam juntos, mais Clarice se apaixonava por ele. Era um amor proibido, intenso e avassalador, que a consumia por dentro. Um dia, após o culto, Clarice decidiu se confessar. Ela encontrou Eduardo no estacionamento da igreja, sob a luz fraca de um poste. O vento frio da noite agitava seu vestido modesto, e ela sentiu o coração bater mais forte. Eduardo, preciso falar com você. Eduardo, surpreso. Clarice, está tudo bem? Você parece nervosa. Olhando para os pés, ela respondeu, não está tudo bem. Eu tenho sentimentos por você. Eu sei que é errado, que você é casado, mas não consigo mais esconder isso. Eduardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando as palavras dela. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Clarice, você é uma pessoa incrível e eu sou grato por tudo o que você fez por mim e pela Marina. Mas eu sou casado, eu amo minha esposa e mesmo com tudo o que estamos passando, eu não posso trair ela. Não seria justo com ela, nem com você. Clarice sentiu um nó na garganta. As palavras dele doíam mais do que ela esperava.
com lágrimas nos olhos. Mas e se ela não estivesse mais aqui? E se você pudesse ser feliz de novo? Eduardo olhou para ela chocado. Clarice, não fale assim. A Marina está lutando e eu vou estar ao lado dela até o fim. Isso não é algo que eu possa controlar e você não deveria desejar isso. Ele deu um passo para trás, como se quisesse criar distância entre eles. Por favor, não fale mais sobre isso. Eu valorizo sua amizade, mas isso não pode acontecer. Eduardo entrou no carro e foi embora, deixando Clarice sozinha no estacionamento escuro. Ela sentiu uma mistura de vergonha, raiva e desespero. Naquele momento, algo dentro dela quebrou. Clarice passou semanas sofrendo em silêncio. Ela tentou orar, pedindo a Deus que tirasse aqueles sentimentos de seu coração, mas nada mudava. Cada vez que via Eduardo na igreja, cuidando de Marina com tanto amor e dedicação, ela sentia uma dor insuportável. Clarice estava cada vez mais angustiada. O desprezo de Eduardo e a dor de ver o amor dele por Marina a consumiam por dentro. Ela mal conseguia se concentrar no trabalho e suas colegas começaram a notar que algo estava errado. Uma dessas colegas era Rita de Cássia, uma mulher extrovertida e cheia de energia, que sempre trazia um pouco de alegria para o ambiente de trabalho. Rita era praticante do candomblé e, ao contrário de Clarice, não tinha medo de falar abertamente sobre suas crenças. Um dia, durante o horário de almoço, Clarice não aguentou mais e desabafou com Rita. Rita, eu não sei mais o que fazer. Eu amo alguém que nunca vai me amar de volta. Eu rezo, eu peço a Deus, mas nada muda. Eu me sinto tão perdida. Rita olhou para ela com um misto de preocupação e curiosidade. Meu Deus, Clarice, você está mesmo sofrendo por causa de homem? E o seu Deus aí, não dá um jeito nisso não? Clarice ficou um pouco chocada com a brincadeira, mas Rita deu uma risada alta, como sempre fazia. Relaxa, eu tô zoando você. Mas sério, se você tá tão desesperada assim, por que não tenta algo diferente? Os meus guias dão um jeito nisso, viu? Conheço uma mãe de santo poderosa, a mãe Zulmira. Ela é braba, resolve qualquer problema de amor. Quer que eu te leve lá? Clarice hesitou. A ideia de buscar ajuda fora de sua fé ia contra tudo o que ela acreditava. Mas o desespero falou mais alto. Eu não sei, Rita. Isso não é pecado? Rita deu de ombros como se a pergunta fosse irrelevante. Pecado é ficar sofrendo assim, se torturando por um homem que não te quer. Olha, eu não tô te forçando a nada, mas se você quiser, eu te levo. É só você dizer a palavra. Clarice ficou em silêncio por um momento, lutando contra seus próprios princípios. Finalmente, ela respondeu quase em um sussurro. Tá bom, vamos. Rita sorriu, como se já soubesse que Clarice acabaria cedendo. Agora tá falando minha língua. Vai ver que a mãe Zulmira resolve isso rapidinho, mas já te aviso, ela não é de brincadeira. Se você for lá, tem que ir de coração aberto, senão é melhor nem perder o tempo dela. Clarice acenou com a cabeça, ainda hesitante, mas decidida. Ela não tinha mais nada a perder. O terreiro era um lugar simples, mas cheio de energia. Velas coloridas, imagens de santos e orixás, e o som de atabaques ecoando no ar. Clarice sentiu um frio na espinha ao entrar, mas o desejo de ter Eduardo falou mais alto. Mãe Zulmira era uma mulher imponente, de olhos penetrantes e voz grave. Ela recebeu Clarice com uma mistura de curiosidade e cautela. Mãe Zulmira. O que você busca aqui, minha filha? Você não parece do nosso mundo. Clarice tremendo. Eu preciso de ajuda. Eu amo alguém que não pode ser meu. Eu preciso que ele me ame também. Mãe Zulmira estudou Clarice por um momento, como se pudesse ver diretamente em sua alma. Você sabe o que está pedindo? As entidades não são brincadeira. Exu pode abrir caminhos, mas ele cobra um preço. Ogum pode dar força, mas ele exige lealdade. E Iemanjá, ela pode trazer amor, mas só para quem está preparado para as consequências.
Clarice balançou a cabeça, determinada. Eu não me importo com o preço. Eu só quero ele. Eu quero que ele me ame e que ela desapareça. Mãe Zulmira franziu a testa, claramente incomodada. Cuidado com o que deseja minha filha. A morte não é algo para se brincar, e o amor conquistado por meios obscuros nunca traz felicidade. Você está disposta a carregar esse fardo? Clarice hesitou por um momento, mas então seus olhos se encheram de determinação. Sim, eu estou disposta. Mãe Zulmira suspirou, como se já tivesse visto essa história se repetir muitas vezes. Então, que assim seja. Mas lembre-se, você foi avisada. As entidades não perdoam, e o preço será pago por você e por ele. Mãe Zulmira explicou que o trabalho envolveria oferendas para Exu, o orixá das encruzilhadas, e para Iemanjá, a rainha do mar. Ela pediu itens pessoais de Eduardo e de Marina, além de um fio de cabelo de Clarice. O ritual seria feito na próxima lua cheia, e Clarice deveria estar preparada para as consequências. Enquanto Mãe Zulmira preparava os materiais, ela repetiu: uma vez que você abre essa porta, não há como fechá-la. Você está certa de que quer isso? Clarice, com lágrimas nos olhos, mas com o coração cheio de desejo, respondeu: sim, eu quero ele. Eu quero que ela desapareça. Clarice seguiu as instruções de Mãe Zulmira à risca, mesmo que cada passo a deixasse mais perturbada. A macumbeira havia pedido itens específicos para o ritual, e Clarice, movida pelo desespero, conseguiu tudo o que era necessário. Ela conseguiu uma blusa velha de Eduardo, que ele havia esquecido na igreja após um evento, e coincidência, ou não, Marina, esposa do Eduardo, deixou um lenço que havia usado junto com a blusa. Seria as forças ocultas ajudando Clarice. Mãe Zulmira também pediu um pouco de terra de um cemitério, e Clarice, com as mãos trêmulas, coletou um punhado perto de um túmulo antigo, sob a luz fraca da lua. O ritual aconteceria em uma noite escura sem lua, no terreiro de Mãe Zulmira. Quando Clarice chegou, o local estava envolto em uma névoa fina, e o ar parecia carregado de uma energia pesada. Velas iluminavam o espaço, projetando sombras que dançavam nas paredes. No centro, havia um altar coberto por um pano vermelho, com imagens de orixás e objetos que Clarice não conseguia identificar. Mãe Zulmira a recebeu com um olhar sério, quase severo. Você trouxe tudo o que pedi? Clarice acenou com a cabeça, entregando os itens com mãos trêmulas. A Mãe de Santos examinou cuidadosamente antes de colocá-los sobre o altar. Sente-se aqui e prepare-se. O que vamos fazer não é brincadeira. As entidades que invocaremos exigem respeito, e uma vez que o ritual começar, não há volta. Clarice sentou-se em um banco baixo, enquanto Mãe Zulmira começava a preparar o espaço. Ela acendeu velas pretas e vermelhas, colocou 2 bonecos de pano sobre o altar, um representando Eduardo e outro Marina, e amarrou-os com fitas vermelhas. Em volta dos bonecos, ela dispôs os retalhos de roupa, as fotos e o punhado de terra do cemitério. A macumbeira pegou uma garrafa de cachaça e derramou um pouco ao redor do altar, murmurando palavras em um idioma que Clarice não entendia. Em seguida, ela acendeu um charuto e soprou a fumaça sobre os bonecos, enquanto cantava uma melodia baixa e repetitiva. Exu, abre os caminhos. Ogum dá força a esta mulher. Iemanjá traz o amor que ela tanto deseja. Mas lembrem-se, tudo tem um preço. Clarice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ambiente parecia ficar mais frio, e as sombras ao redor do altar pareciam se mover, como se algo estivesse ali, observando. Mãe Zulmira pegou uma agulha e furou o boneco que representava Marina, enquanto recitava palavras que soavam como uma oração ao contrário. Que os laços que a unem a ele se desfaçam, que a doença a consuma, que a vida a abandone, que ele fique livre para amar outra. Clarice sentiu um nó no estômago. Aquelas palavras eram pesadas,
carregadas de uma energia sombria que ela nunca havia experimentado. Mas ela não disse nada. Estava decidida a seguir até o fim. Mãe Zulmira então pegou o boneco que representava Eduardo e o envolveu com as fitas vermelhas, amarrando-o ao boneco de Clarice. Que ele seja atraído por você como o ferro pelo ímã. Que ele não consiga pensar em mais nada. Que ele não consiga viver sem você. Ela derramou mais cachaça ao redor dos bonecos e acendeu um punhado de ervas secas, cuja fumaça espessa encheu o ar. Mãe Zulmira, olhando fixamente para Clarice. Está feito, mas ouça bem o que vou dizer. As entidades cobram um preço, e esse preço será pago em dor, em sofrimento. Você está disposta a aceitar isso? Clarice hesitou por um momento, mas então balançou a cabeça, determinada. Sim, eu estou disposta. Mãe Zulmira suspirou, como se já tivesse visto essa história se repetir muitas vezes. Que assim seja, mas lembre-se, você foi avisada. O que foi feito não pode ser desfeito. Nas semanas seguintes ao ritual, Clarice começou a notar mudanças. Eduardo, que antes a evitava, agora parecia estar sempre por perto. Ele a olhava de uma maneira que a deixava desconfortável, como se estivesse hipnotizado. No início, ela sentiu uma pontada de alívio. O ritual estava funcionando, mas logo essa sensação deu lugar a um medo crescente. Eduardo começou a mandar mensagens constantemente, perguntando onde ela estava, com quem estava, o que estava fazendo. Se ela demorava para responder, ele ligava repetidamente, sua voz carregada de uma ansiedade que beirava a obsessão. Eduardo, em uma das ligações, Clarice, por que você não me responde? Eu preciso saber se você está bem. Eu não consigo parar de pensar em você. Clarice tentou acalmá-lo, dizendo que estava ocupada com o trabalho, mas ele não parecia satisfeito. Eduardo, você não pode simplesmente sumir assim. Eu preciso te ver. Preciso saber que você está segura. A situação piorou quando ele apareceu inesperadamente em frente à sua casa, no meio da noite. Clarice, abre a porta. Eu sei que você está aí. Por que você está me evitando? Clarice, assustada, abriu a porta e viu Eduardo com os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido há dias. Clarice, tentando manter a calma. Eduardo, você não pode vir aqui assim. As pessoas vão falar. A Marina. Ele a interrompeu, agarrando seus braços com força. Não fale mais nela. Ela não importa mais. Só você importa. Só você. Só você. Clarice sentiu um frio na espinha. Aquele não era o Eduardo que ela conhecia. Aquele não era o homem por quem ela se apaixonara. Poucos dias depois, Clarice recebeu a notícia que a deixou em choque. Marina havia falecido. O câncer, que já a consumia, parecia ter avançado de forma acelerada e implacável. No funeral, Eduardo estava presente, mas seu olhar não estava voltado para o caixão da esposa. Ele encarava Clarice com uma intensidade que a deixava gelada. As pessoas comentavam sobre como Eduardo parecia distante, quase indiferente à morte de Marina. Para Clarice, no entanto, era óbvio. O ritual havia funcionado de uma maneira que ela não poderia ter imaginado. Marina estava morta e Eduardo estava completamente obcecado por ela. Dias depois, Clarice começou a ter pesadelos terríveis. Em seus sonhos, ela via Marina em um quarto escuro, tossindo sangue enquanto murmurava. Marina, em um sussurro fraco. Você fez isso comigo. Eu vim cobrar você. Acordada, ela começou a ouvir vozes sussurrando seu nome, mesmo quando estava sozinha. Eram sussurros baixos, quase inaudíveis, mas que a deixavam em pânico. As vozes em um sussurro. Clarice, você pediu por isso. Agora vai pagar. Ela também começou a ver sombras se movendo no canto de seus olhos. Quando se virava para olhar, não havia nada lá, mas a sensação de que algo ou alguém a observava nunca desaparecia. Desesperada, Clarice voltou ao terreiro de Mãe Zulmira.
A macumbeira a recebeu com um olhar grave, como se já soubesse o que havia acontecido. Clarice, quase em lágrimas. Mãe Zulmira, algo está errado. Eduardo está diferente. E eu estou ouvindo vozes, vendo coisas. O que está acontecendo? Mãe Zulmira suspirou profundamente, como se carregasse o peso de muitas histórias semelhantes. Eu te avisei, minha filha. O que você pediu não era apenas uma amarração. Você pediu que uma vida fosse destruída para que outra fosse construída. As entidades que invocamos não brincam em serviço. Elas cobram o preço que acham justo. Clarice sentiu um nó no estômago. Mas eu não pedi por isso. Eu só queria que ele me amasse. Mãe Zulmira olhou para ela com uma mistura de pena e severidade. Mãe Zulmira, você pediu sim. E agora as consequências são suas para carregar. Eduardo está possuído pela obsessão que você desejou. E os espíritos que invocamos estão perturbando sua vida. Eu não posso fazer nada para reverter isso. Você abriu uma porta que não pode ser fechada. Clarice sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Então, não há nada que eu possa fazer? Mãe Zulmira hesitou por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Há uma maneira, mas é perigosa. Você teria que enfrentar as entidades que invocou, pedir perdão e pagar o preço que elas exigirem. Mas não posso garantir que você sairá ilesa. Clarice balançou a cabeça, desesperada. Eu faço o que for preciso. Só quero que isso acabe. Mãe Zulmira olhou para ela com um misto de tristeza e resignação. Então, prepare-se. O que vem a seguir não será fácil. Clarice seguiu as instruções de Mãe Zulmira, mas nada poderia prepará-la para o que estava por vir. A macumbeira a levou a um local isolado, longe da cidade, onde as entidades poderiam ser confrontadas. Era uma clareira no meio da mata, cercada por árvores altas e escuras, com um círculo de velas pretas e vermelhas no chão. O ar estava pesado, carregado de uma energia que fazia Clarice tremer de medo. Mãe Zulmira explicou o que precisava ser feito. Você terá que entrar no círculo e chamar as entidades que invocamos. Peça perdão e ofereça algo em troca, mas esteja preparada. Elas podem não aceitar seu pedido. Clarice hesitou, mas sabia que não havia volta. Ela entrou no círculo, sentindo o peso da energia ao seu redor. Mãe Zulmira começou a cantar em uma língua desconhecida, batendo em um tambor rítmico que ecoava pela floresta. Clarice, em voz trêmula, disse: Eu peço perdão pelo que fiz. Eu não sabia no que estava me metendo. Por favor, tirem essa maldição de mim. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, o vento começou a uivar e as velas se apagaram uma por uma. Clarice sentiu uma presença ao seu redor, algo antigo e poderoso. Vozes ecoaram em uníssono. Você pediu por isso. Agora você vai pagar. De repente, Clarice sentiu uma dor aguda na cabeça, como se uma faca estivesse perfurando seu crânio. Ela caiu no chão, gritando de dor, enquanto visões perturbadoras passavam diante de seus olhos. Eduardo, enlouquecido, destruindo tudo ao seu redor. Marina, pálida e fantasmagórica, apontando para ela com um olhar de ódio, e as entidades que ela havia invocado, rindo de sua desgraça. Quando a dor finalmente passou, Clarice estava sozinha na clareira. Mãe Zulmira havia desaparecido e as velas estavam apagadas. Ela se levantou, sentindo-se tonta e confusa, e voltou para a cidade. Poucos dias depois, Clarice começou a sentir dores de cabeça cada vez mais intensas. Ela também notou que estava tendo dificuldade para se concentrar e, às vezes, via sombras se movendo no canto de seus olhos. Preocupada, ela foi ao médico, onde recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Médico: Clarice, os exames mostraram um tumor no seu cérebro. Ele está crescendo rapidamente e não há muito que possamos fazer. Você tem pouco tempo.
Clarice sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela sabia que aquilo não era uma coincidência, era o preço que as entidades estavam cobrando. Naquela noite, com seu último recurso, Clarice voltou à igreja, desesperada. Ela se ajoelhou diante do altar, segurando o terço com força, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu não sabia no que estava me metendo. Ela olhou para o crucifixo, mas seus olhos não encontravam paz. Algo a assombrava, algo que não era deste mundo. Eu sempre fui fiel, sempre segui os ensinamentos da igreja, os mandamentos, o sábado, mas o coração é traiçoeiro, e o amor pode nos levar a lugares sombrios. Ela fez uma pausa, olhando para trás, como se esperasse ver alguém. Ninguém estava lá. A igreja estava vazia, mas a sensação de que não estava sozinha era esmagadora. Eu fiz algo que nunca deveria ter feito, algo que vai me perseguir pelo resto da vida. Eu procurei ajuda onde não devia. Eu pedi por amor, mas o que eu recebi foi uma maldição. Ela apertou o terço com força, como se ele pudesse protegê-la. Eu só queria que ele me amasse, mas agora ele não é mais o mesmo. E eu não sou mais a mesma. Ela olhou para o crucifixo novamente e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O que eu fiz foi tão grave, que nem sei se há perdão para mim. E então, ela fez a pergunta que ecoaria na mente de todos que ouvissem sua história. O que eu fiz de tão errado para estar nessa situação? Clarice nunca mais foi vista na igreja. Dias depois, Eduardo foi encontrado morto em sua casa, com um olhar de terror congelado em seu rosto. Clarice, por sua vez, desapareceu sem deixar vestígios. Alguns dizem que ela foi levada pelas entidades que invocou, enquanto outros afirmam que ela vagou pela mata até seu último suspiro. Mãe Zulmira, abalada pelo que havia acontecido, fechou seu terreiro e desapareceu da cidade. Ela sabia que as entidades que Clarice havia invocado ainda estavam por aí, esperando pela próxima pessoa desesperada o suficiente para chamá-las. Anos se passaram desde o desaparecimento de Clarice. A igreja onde ela se ajoelhou naquela noite fria ainda está de pé, mas poucos se lembram de sua história. As pessoas da cidade evitam falar sobre o que aconteceu, como se o simples fato de mencionar seu nome pudesse atrair o mal. Em uma noite chuvosa, uma jovem chamada Lívia, com apenas 16 anos de idade, entrou na igreja. Ela estava desesperada, com os olhos cheios de lágrimas e um terço apertado entre as mãos. Ela se ajoelhou diante do altar, sussurrando palavras com gemidos. Eu não sei mais o que fazer. Eu só quero que ele me ame. No fundo da igreja, uma sombra se moveu lentamente, como se observasse cada movimento da jovem. Sim, o mal também pode entrar dentro da igreja. E então, uma voz sussurrou, quase inaudível. Você pediu por isso. Vida se paga com alma. Lívia olhou para trás, mas não viu ninguém. A igreja estava vazia, apenas o porteiro que abriu a igreja estava do lado de fora varrendo a calçada. Mas a sensação de que não estava sozinha era esmagadora. Enquanto isso, em algum lugar distante, Mãe Zulmira olhou para o céu escuro, como se sentisse o peso de mais uma alma prestes a se perder. Ela sabia que as entidades que Clarice havia invocado nunca descansariam. Elas estavam sempre à espreita, esperando pela próxima pessoa desesperada o suficiente para chamá-las. E assim, o ciclo continuava.